Boa noite a todos. Muita paz aos meus queridos amigos. O microfone está sensível, disse o Abilin. Então, vamos ver aqui, né? Não pode pegar respiração. O tema de hoje é felicidade. Naturalmente, nós temos muito pouco tempo para falarmos sobre isso, porque é um tema bastante complexo, exige reflexão, dá até para fazer um seminário. E a diretoria da casa já está pensando nisso. Aos sábados, nós temos, uma vez por mês, um seminário sobre um tema importante para nós, para a nossa vida, enfim. Bom, vamos começar com o primeiro slide. André Luiz, o espírito André Luiz, nos diz que o maior inimigo a vencer está dentro de nós mesmos. E, via de regra, nós ficamos sempre pensando que o problema está lá fora, né, que o inimigo está lá fora, que as pessoas são responsáveis por tudo aquilo que está acontecendo conosco. Mas não é isso que os Espíritos nos ensinam. Nessa questão que eu destaquei aqui, de O Livro dos Espíritos, 33A, o Kardec indaga do Espírito de Verdade qual que seria a causa do sofrimento humano. E está aí a resposta. As aflições da vida, muitas vezes, são a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, quanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofre as torturas que se originam desses defeitos. Então, são os nossos defeitos que nos tornam infelizes. Porque, na medida que esses defeitos geram sentimentos, nós vamos sentir toda a carga negativa que eles contêm. Então, quem é orgulhoso sofre as consequências do defeito de ser orgulhoso. Quem é ciumento, quem é invejoso, quem é avaro, né? E nós temos tantos e tantos defeitos. São eles, então, esses defeitos que nós temos, que nos fazem infelizes. E eu estava dizendo no início que quase sempre nós colocamos a responsabilidade pelo nosso sofrimento na vida, nas pessoas, na situação financeira, fora de nós, quando na verdade é uma condição íntima. Independe, meus amigos, da classe social, da condição financeira, dos problemas que nós estamos enfrentando. Uma vez eu encontrei uma pessoa que estava fazendo tratamento espiritual aqui na casa, e ele tinha tantos problemas, mas tantos problemas, que eu acredito que não conseguiria suportar. E ele estava vindo várias vezes tomar passe, assistir palestra, estava fazendo cursos, etc. E um dia eu encontrei aí, meu amigo, como que você está? Dei um abraço nele. Ele falou, olha, eu passei uma semana excelente, estou muito bem, estou feliz. Não consegui resolver um problema meu. Tudo que você sabe continuou igual. E na semana passada estava mal, hoje eu estou bem. Então, a felicidade, por ser uma condição íntima, independe dos problemas que nós possamos ter. Nós podemos ter muitos problemas, alguns até insolúveis numa existência só. Também tenho amigos espíritas, uma senhora que sofre muito por causa do filho. A impressão que se tem é que a solução não virá nessa existência. Mas há que ter a aceitação para conseguir trabalhar isso. Porque senão a pessoa vai ser
infeliz o resto da vida porque não consegue solucionar o problema. Bom, nós somos espíritos imperfeitos, estamos reencarnados no mundo de provas e expiações, todos nós sabemos, e todos passamos por dificuldades. Todos sofremos sem exceção. Não importa a classe social, não importa o dinheiro, não importa a cor, não importa o país que estejamos vivendo, mesmo em países bastante desenvolvidos, as pessoas sofrem por esses conflitos interiores. Nós estamos reencarnados na Terra como se estivéssemos dentro, assim, de uma panela de pressão. Portanto, estamos sujeitos à temperatura e à pressão dessa panela. E desempenhamos papéis diferentes aqui em cada existência. Mas nós vamos passar por aquilo que precisamos passar para o nosso progresso espiritual. Onde estivermos, o problema vai nos alcançar. Então, aqui, reencarnados, nós passamos por alguns problemas que eu relacionei aqui. Quem nunca passou por um deles? Desemprego, fome, é um mundo de doenças, é inevitável. Um dia nós vamos ficar doentes e vamos desencarnar. A nossa matéria é muito grosseira. As drogas, as guerras, o preconceito racial, o preconceito sexual, a pobreza, né? Todos esses preconceitos, tudo isso que nós passamos nessa existência, nos traz dor e sofrimento. Injustiças sociais, as mais diversas. Aqui eu coloquei a baixa distribuição de renda, a falta de educação, transporte, segurança, violência. Então, nós percebemos que essa situação aí, que é uma situação exterior, todos nós atravessamos aqui. Agora, como nós lidamos com o problema, é que é a questão. A facilidade que nós temos, ou a capacidade que nós tivermos em lidar com os problemas, é a dimensão que esse problema vai ter. Muitas vezes nós passamos por uma dificuldade qualquer, uma provação, e não conseguimos sair dela. E aquilo fica nos atormentando. E nós vemos outras pessoas passando pela mesma dificuldade e provação, e elas tiram de letra. Qual que é a diferença? É a habilidade que a pessoa tem de superação, que muitas vezes nós podemos não ter. Às vezes são espíritos mais maduros, que passaram por tudo isso em outras existências, em outras reencarnações. Não é verdade? Então, façamos a nossa parte hoje, porque as dificuldades são lições para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir, nos tornarmos pessoas mais experientes e vamos seguir adiante. Não podemos parar e nos fixar no problema. Bom, agora nós já vamos começar a falar sobre algumas dicas sobre felicidade, como conquistá-la. Eu estava vendo uma entrevista de Divaldo Pereira Franco e ele dizia assim: eu descobri que é possível ser feliz na Terra. Bacana isso, né? Quem viu o Divaldo no passado, como as pessoas um pouquinho mais antigas aqui, se lembram que ele era assim, uma pessoa muito fechada, né? Alguns até não simpatizavam com ele por causa disso. Você ia cumprimentá-lo, ele estendia a mão assim, para você não abraçá-lo. E nós vemos que o tempo passa e todos nós estamos em aprendizado. Hoje ele é uma pessoa muito diferente do que ele foi, né? Bastante sorridente, ele abraça as pessoas, ele é afetuoso, etc. Então, é possível ser feliz aqui na Terra, dentro
daquilo que a nossa condição espiritual permite? Sem dúvida alguma. É um exercício e é uma conquista. E nós temos que trabalhar nesse sentido, né? Então, existem 3 nãos que eu acho bastante importantes. Não criticar. E depois vou falar por quê. Não julgar. E não reclamar. Vocês conseguem? Difícil? É difícil. Mas isso traz um bem-estar que vocês não imaginam. Eu aplico na minha vida, procuro aplicar com dificuldade, é natural, né? Mas funciona. Então, vocês percebam que tem uma setinha aqui, né? Emendando um quadro do outro, criticar, setinha aqui embaixo. Criticar, julgar e reclamar. Porque, na verdade, quando nós estamos criticando, nós já estamos julgando. Daí nós já começamos a reclamar em seguida, né? Uma coisa decorre da outra. Quando nós pensamos e sentimos, nós temos a capacidade, como espíritos que somos, de transformar as energias, a natureza dessas energias, que são os fluidos, né, que nós aprendemos e estudamos dentro da doutrina. Naquela época de Kardec, ainda não se sabia que matéria era energia. Então, a palavra que os espíritos utilizaram para designar o que hoje nós sabemos que é energia, que é uma matéria transformada, foi fluido, né? Fluido, energia, portanto, são sinônimos. Então, nós criamos fluidos ou energias positivas ou negativas de conformidade com a natureza do nosso pensamento. Um pensamento bom cria energia boa. Um pensamento ruim cria energia ruim. E onde isso vai ficar? Com aquele que cria. Então, quando eu estou criticando, o que vocês acham? Eu estou tendo um bom ou um mau pensamento ao criticar? Um mau pensamento, né? Então, eu estou gerando, criando energia negativa em torno de mim mesmo. Essas energias vão causar transtornos, problemas, às vezes até doenças físicas. Agora, quase que instantaneamente causa mal-estar. Percebem? Então, o maior prejudicado nisso tudo somos nós mesmos. Não é aquela pessoa que está sendo criticada, de maneira alguma. Nós precisamos, acredito eu, estar indignados com as coisas negativas, ruins, com os crimes, com a violência, com a corrupção, etc. Indignado é uma coisa. Ficar criticando, aquilo vai crescendo, crescendo, nós vamos alimentando essa carga energética e isso causa danos para nós mesmos. Algumas pessoas ficam passando aí através do Facebook, através do WhatsApp, né, mensagens, inclusive, inverídicas, incitando o ódio, a violência e tudo mais. Cabe a nós. O Abilinho não gosta de celular, sorte sua, viu, Abilinho? Eu deixei o meu no carro hoje. Então, às vezes, vídeos, né? Cenas horríveis, a pessoa está sendo atropelada ali, né? Em vez da pessoa socorrer, filma e depois fica passando para outro. Aqueles programas das 6 horas da tarde, 7 horas da noite, terríveis também. Nós alimentamos isso dentro de nós e aquilo vai crescendo e nós nos sintonizamos. Sabe com quem que nós nos sintonizamos? No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, um livro extraordinário, escrito na década de 50. Eu estou me referindo ao século passado já. Mas é um livrinho pequenininho que fala sobre o poder do pensamento. Ele diz que nós nos sintonizamos com todos os seres.
Nós nos sintonizamos com todos os seres encarnados e desencarnados que pensam como nós pensamos. Olha a gravidade disso. E sabe, quando nós nos sintonizamos com pessoas que pensam como nós pensamos, o que acontece? Aquilo que era desse tamanhozinho cresce, que as energias se alimentam. Então, precisamos vigilância com relação a isso. Cortar o pensamento negativo e propagar o bem. Porque o mal se propaga facilmente, sim, porque ele predomina em nós. Né? Mas o bem também tem essa facilidade de se propagar. Cabe a nós nos sintonizarmos com o bem e com o mal, porque também bons pensamentos geram bons fluidos, boas energias. Tá certo? Então, eu queria falar com vocês sobre... Quer dizer, eu vou propor para vocês, amanhã, que nós não reclamemos. Quem topa isso? Levanta a mão. Levanta cedo e fala, hoje eu não vou reclamar. Não pode reclamar do marido... Tá? O marido não vai poder reclamar da esposa, do filho, de nada. Não vai poder reclamar do trânsito difícil, não vai poder. E vocês vão perceber que no final do dia é um teste bacana, viu? Eu, inclusive, passei por um difícil um dia desses, mas no final do dia nós vamos estar melhores. Tenham a certeza disso. Sabe por quê? Porque isso é material, né? A energia, o fluido, ele é material. E nós vamos estar aliviados quando chegarmos em casa, por termos conseguido passar o dia todo sem reclamar e sem produzir essas energias negativas contra nós mesmos. Tá certo? Aí um dia eu estava falando sobre isso, numa outra casa espírita, Belinho, numa terça-feira, né? Aí eu propus isso também para o pessoal, falei, olha, vamos, no dia de amanhã, não reclamar ou qualquer coisa, como fiz aqui. E aí, no outro dia, cedinho, eu bati o carro. Foi um teste para mim, né? Bom, já bati o carro, eu vou resolver os problemas decorrentes disso. Não vou reclamar. Então, aconteceu. E aí passa um montão de coisa na nossa cabeça, né? Puxa, se eu demorasse 10 segundos a mais, eu não estaria nesse momento aqui e não teria acontecido. E aí nós ficamos pensando, mas puxa, vai ficar caro, será que o seguro vai cobrar? Mas tem a franquia. Enfim, nós estamos ali alimentando energias negativas em torno do problema, e um problema, muitas vezes, que é pequeno, se torna insuportável. Falei, não vou reclamar, um teste para mim. E não reclamei. A partir de agora eu vou buscar a solução. E aí corri atrás da solução, e eu tinha um compromisso, aí eu passei um WhatsApp, Belinho. Um WhatsApp para uma amiga, disse assim, olha, eu bati o carro, não vai dar tempo de chegar nesse horário no curso, me desculpe. Aí ela respondeu, mas, puxa vida, você está bem? Estragou muito o carro? E começou a fazer perguntas do acidente em si. Eu falei, ó, você se lembra da palestra ontem à noite? Não se fixe no problema, eu já estou correndo atrás da solução, está dando tudo certo. Né? Passe 24 horas sem reclamar sequer uma vez, vai ser o dia de amanhã, hein? Então, observe como sua vida vai começar a mudar. Bom, para ser feliz, nós temos que desistir de um montão de coisa. Desapegar mesmo. Desista da sua necessidade de estar sempre certo. Muito importante isso. No nosso relacionamento, sobretudo, marido, mulher, filhos, etc., né? A pessoa fala da sua opinião
e quer sempre estar certa. E isso não acontece. Cada um tem um ponto de vista. Nós estamos hoje muito intolerantes. Quando eu coloco alguma coisa no Facebook que é uma opinião minha, vem uns 300 amigos criticando, mas isso não pode, não é assim. Não, essa é a minha opinião, respeite. Nós temos que respeitar a opinião dos outros também. Isso se chama tolerância. E é resultado, gente, da maturidade. Vem com a maturidade. Muitas vezes nós não concordamos com uma pessoa, e só pelo fato de não concordarmos, nós já nos tornamos assim meio inimigos dela. Como que adversários. A pessoa pensa assim, 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 não quero nem falar com essa pessoa. Mas somos diferentes, cada um aqui é uma individualidade. Ninguém é igual ao outro. Todo mundo tem o direito de ter a sua própria opinião. Então, o que é certo, o que é errado para nós, na condição em que nos encontramos aqui na Terra? Muito relativo, aqui tudo é muito relativo. E nós mudamos a cada dia. Quantas coisas eu achava que era certo no passado, hoje eu acho que é errado. E é muito bom que isso aconteça, porque estamos num constante crescimento, constante evolução. Na medida que vamos aprendendo, vamos mudando também. E a mudança faz parte da vida. No entanto, nós resistimos à mudança. Não é fácil. Se nós conseguíssemos fluir com a vida, tudo seria mais tranquilo. Como um barquinho de papel, quando nós colocamos sobre uma enxurrada. Na minha época tinha enxurrada, eu brincava na enxurrada, na infância. Né? Como um barquinho de papel num rio, assim, que segue o fluxo do rio. Né? Vamos levar a nossa vida dessa forma, vamos pegar leve. Né? Deixa dessa coisa de exigir, de controlar. As coisas têm que ser do meu jeito. Vamos mudar com a vida. Vamos pensar nisso. Desista, vamos desistir da sua necessidade de controlar. Controle sobre tudo, tem que ser do jeito que eu quero. Se não for, eu fico bravo, fico nervoso, me irrito. Aí já cria aquelas energias deletérias, negativas que eu estava dizendo. Desista de culpar as pessoas pelo seu sofrimento, pelo mal que você está passando. Sempre os outros, nunca nós mesmos. E acabamos de ver, pelo ensinamento dos Espíritos, que o mal reside em nós mesmos, o maior inimigo a vencer está dentro de nós. Desista do diálogo interno autodestrutivo. Duvido que tenha uma pessoa aqui que não faça isso. Pensa, por exemplo, em alguma coisa negativa e ruim, e nós temos todos essa tendência. Se tivermos que pensar em alguma coisa, não vamos pensar numa coisa boa e positiva, nós vamos pensar numa coisa negativa. Imagina o seguinte, seu filho falou que chegaria 18 horas na sua casa. Agora são 18h30, ele ainda não chegou. O que passa pela cabeça? Sofreu um acidente, foi assaltado, só coisa assim. Né? E aí, o que acontece? Eu sou pai, eu penso do mesmo jeito. Então, aí, quando nós damos abertura para esse tipo de pensamento, nós já vemos até o corpo do nosso filho estendido no chão. Né? Porque nós vamos alimentando, nós já vemos um assaltante lá na frente do shopping, e porque não sei o quê, e vai, nós vamos fantasiando, e a nossa mente não sabe o que é certo e o que é errado. Meu querido, não bota no Facebook, não. É muito feio. Você tirou foto de lá. Eu passo o slide depois para você. Eu estou me achando aqui, né? Você me fotografar já seria demais, né? Então, nós ficamos alimentando aquilo
e gastando energia, eu só quis brincar, viu? Para ficar tranquilo. A palestra é de felicidade, de alegria. Viu? E aquilo cresce, e a nossa mente não sabe o que é certo e errado. Ela não é racional. Ela apenas vai registrando aquilo que nós jogamos nela. E isso tudo nós vamos somatizar, não tem a menor dúvida. Porque a mente não suporta aquela carga negativa, ela vai querer passar para algum lugar. E vai para o corpo. E aí surgem as doenças. Então, muita atenção com relação a isso também. Desistir do diálogo interno autodestrutivo. Vamos pensar em coisas boas, vamos alimentar coisas boas. E nós temos coisas boas em nossas vidas. Não é sofrimento, não. Desista das queixas. Nossa, como é duro isso, hein? Uma vez, eu dei essa palestrinha. Palestra nada, que eu não sei da palestra, exposição, né? E tinha uma pessoa, uma senhora assistindo, e falei sobre as queixas, sobre a reclamação, pedi para não reclamar, etc. Aí eu fui tomar um cafezinho, ela ficou 15 minutos reclamando, né? Reclamando. Mas, Fernando, olha, eu vou te contar o que aconteceu. Mas uma coisa atrás da outra. Era uma coisa impressionante. Aí eu pensei, puxa vida, não entendeu aquilo que estávamos falando. Né? Quanto mais ela fala, mais aquilo se torna maior e difícil dela suportar e encontrar uma solução, como veremos em seguida. Desista da sua necessidade de impressionar os outros. Querer aparecer, querer ser melhor que o outro, etc. Bobagem. O nosso valor, ele acaba aparecendo naturalmente, sendo dedicados, esforçados, responsáveis. Todas essas qualidades acabam transparecendo no decorrer do tempo. Não sejamos imediatistas. Desista da sua resistência às mudanças. Já falei a respeito das mudanças. Elas acontecem, a vida não para, tudo passa, e se nós ficarmos apegados ao passado, isso vai gerar também muitos problemas e sofrimentos na nossa vida. Desista de rotular aquela coisa. Tal pessoa é assim. Como se aquele adjetivo normalmente pejorativo com que nós nos referimos a essa pessoa fosse ou resumisse tudo o que a pessoa é. Imagina que uma palavra possa resumir uma pessoa. De jeito nenhum. Nós somos muito mais do que isso. Nós temos potencialidades dentro de nós. Nós temos Deus dentro de nós. Não é um defeito que nós vemos numa pessoa que vai significar que aquela pessoa só seja aquilo. Então, nada de rótulo. Isso vale para partido político, para preferências e gostos diversos. Vale para tudo, sem rótulos. Desista de seus medos. Isso também é muito difícil. Desistir dos nossos medos. E todos nós temos medos, temos que trabalhá-los. Não é? Temos que confiar em nós mesmos, no nosso verdadeiro valor. Às vezes, nós podemos estabelecer um limite para as nossas realizações, imaginando que jamais podemos chegar a esse limite. Ayrton Senna falava isso, o grande Ayrton Senna. Quando ele chegava no ponto que ele imaginava que seria impossível ultrapassar, ele percebia que ele podia ir um pouquinho mais para frente. E isso acontece também com qualquer pessoa, com todos nós. Então, nós temos um potencial que nós desconhecemos. Todos nós podemos realizar grandes coisas. Desista das suas desculpas.
culpas. Então, vejam só, quando alguém bate o carro, mesmo culpado, o que normalmente acontece? Eu estou procurando uma pessoa, se estiver aqui depois conversa comigo, que assume totalmente a culpa, mas 100% a culpa de ter batido o carro, sem desculpa. Porque o que acontece normalmente? Quando nós erramos, nós procuramos diminuir, o nosso erro, dizendo assim, eu bati naquela pessoa, mas, puxa vida, eu olhei, o pare era para mim, estava 80 por hora, eu olhei e não estava, parecia que não estava vindo nada, quando eu fui atravessar a rua, já estava em cima de mim, então sempre tem um mas. Nós transferimos para o outro a responsabilidade e a culpa que é nossa. Não podemos fazer isso, temos que assumir. Olha, eu errei, da próxima vez eu vou tomar mais cuidado. E pronto, não tem discussão. Desista do passado. Normalmente as pessoas depressivas, ou ficam depressivas pelo excesso de passado. A ansiedade, excesso de futuro, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Vamos viver o presente, porque só o presente existe. Desista dos apegos, isso é muito difícil, também tudo é muito difícil, mas é uma conquista. Temos que lutar, para conseguir. Desista de viver sua vida segundo as expectativas das outras pessoas. O que os outros vão pensar de mim, hein? Não importa, você estando com a consciência tranquila, estando bem, estando feliz, não se importe com o que as pessoas vão dizer. Tem um vizinho meu, que eu não sei porquê, eu ainda quero chegar e dar um grande abraço nele, porque quase sempre as pessoas que não gostam de mim se tornam grandes amigos depois. Mas eu saio na frente da minha casa, parece que ele sai junto, está aposentado, ainda chego lá. E põe a mão na cintura, fica olhando feio para mim. Hoje ele fez isso, Eu rio, porque não tem outra alternativa, tem que rir. Eu não compreendo, mas um dia eu vou chegar, tudo bem, começar a conversar, ver alguma coisa, algum assunto que ele goste. Enfim, é muito bom fazer amigo, Desista de se auto-justificar, nós já falamos. Uma coisa muito importante quando nós tratamos desse assunto, felicidade, é a questão da aceitação. Resignação, aceitação. Enquanto não aceitarmos o que aconteceu conosco, nós não conseguiremos dar o passo seguinte. Nós vamos ficar remoendo o passado, dizendo para nós mesmos, ou até para Deus, porque nós questionamos Deus, questionamos a vida, ou não é? Sim, eu não merecia isso. Isso não poderia ter acontecido comigo. Não. Aceita e siga adiante. Tudo é lição. Nós temos que aproveitar. Se não aproveitarmos, nós vamos precisar passar de novo. Então, aproveitemos. A aceitação é muito importante. A felicidade só existe na aceitação. A questão do perdão. Nós sabemos o quanto é importante perdoar, mas temos dificuldade, muita dificuldade mesmo em perdoar, e às vezes nem sabemos como perdoar. Existem livros autorais, e até psicografados também, doutrinários, que nos ensinam técnicas do perdão. Olha, eu gostaria muito de perdoar, porque eu sou uma pessoa ressentida, magoada, sempre triste, amarga, porque eu não consigo perdoar meu ex-marido, não consigo perdoar o que o meu filho fez para mim, ou com o meu ex-patrão, etc. E trago tudo isso dentro de mim. Mas não consigo me libertar, porque realmente é uma prisão. A raiva, o ódio que nós temos por qualquer pessoa é uma prisão para aquele que tem o ódio, tem o rancor, tem o ressentimento.
Então, existem várias técnicas que nos ajudam a conseguir nos libertar disso. Eu fiz uma há uns 20 anos atrás, que é bastante eficaz. Tinha um colega de trabalho que estava trazendo sérios problemas para mim, e eu não, muito fechado, não conseguia me libertar daquilo, comecei a sentir raiva, rancor dele, mágoa, e aquilo estava me fazendo muito mal, porque sempre faz muito mal. Não é a outra pessoa que é objeto da sua raiva que vai ficar mal, não. É você mesmo que está gerando tudo aquilo, está criando tudo aquilo. Aí eu li um livrinho da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. É um livro muito bacana, inclusive recomendado por Divaldo Pereira Franco. E essa técnica consiste no seguinte: você pega uma cadeira, se senta na frente de um espelho. O reflexo seu, a imagem que é formada no espelho, você imagina a pessoa que você não gosta e que teve algum problema de relacionamento, enfim. Vai olhar no olho dessa pessoa. Na verdade, é o seu próprio olho, né? Seus próprios olhos. Mas você vai imaginar que são os olhos daquela pessoa que te prejudicou. E vai começar a conversar com ela. Os olhos, então, serão os olhos da pessoa que te prejudicou, não esqueçam disso. E converse, coloque tudo para fora. Fala que você está com raiva, que você está com rancor, que ela não podia ter feito aquilo que fez com você. Xinga se tiver que xingar. Porque a raiva é um sentimento humano. Ninguém tem que ter vergonha de ter raiva. É natural. Todo ser humano tem raiva. Nós não podemos fazer isso se transformar em algo pior. Temos que interromper. E vocês vão perceber que isso traz um grande alívio. Às vezes nós precisamos de 3, 4, 5 vezes para fazer isso. Outras vezes até menos. Mas é uma técnica bastante eficaz. Inclusive, o Divaldo aplicou a si mesmo essa técnica de acordo com uma palestra que ele deu. A palestra é mais ou menos, quer dizer, pelo menos mais recente do que os 20 anos que faz que eu apliquei a mim mesmo. E eu gostei muito dele ter falado isso, né? Porque eu vi a eficácia disso aí e gostaria também de passar para os outros, agora tenho total liberdade para passar. E existem muitas outras técnicas que nós não vamos ter tempo para tratar aqui. Mas, de qualquer forma, engana-se quem pensa que o remédio para curar as feridas da alma se chama tempo. Ele se chama perdão. O remédio é o perdão. Quem acumula mágoas, coleciona lixo mental e altas cargas vibratórias negativas, que exteriorizam mau humor e azedume. Então, esse lixo mental somos nós mesmos que criamos para nós. Adianta, por exemplo, vir ao centro? Quando nós tomamos o passe, é feita uma asepsia na nossa aura, né? Nós recebemos boas energias na câmara de passe, aquelas energias ruins e negativas são dissipadas, eliminadas, porque os bons fluidos predominam sobre os maus fluidos. Então, os fluidos maus que nos cercam, né, que fazem parte da nossa aura, são eliminados, recebemos energias boas na câmara de passe, trocamos, fazemos uma espécie de transfusão de sangue, recebemos sangue novo, aí saímos daqui e começamos a pensar tudo de novo, como sempre vimos pensando. Aí essa energia boa se transforma em energia ruim, porque os nossos sentimentos transformam essas energias. Se você quiser acabar com um problema, para de falar dele. Sua mente afeta a sua boca e sua boca afeta a sua mente.
E o que normalmente acontece? Nós estamos passando por um problema e ficamos ruminando aquilo. E aquilo vai crescendo. Aquilo que era inicialmente uma coisa talvez fácil de resolver, nós vamos falando bobagem, nós vamos criando, né, atritos com outras pessoas envolvidas naquele conflito, aquilo, nós vamos alimentando, aquilo vai crescendo e nós não conseguimos enxergar mais as soluções, as portas abertas que estão à nossa frente. E aí, as pessoas vêm nos procurar aqui na Casa Espírita e, depois de uma conversa, dizem assim, puxa vida, como eu não estava percebendo que a solução seria essa? Conversando aqui com você, batendo esse papo, abrindo o meu coração, chorando, xingando às vezes até, com calma você foi me explicando como sair dessa situação. Por que eu nunca enxerguei essa situação? Justamente porque a pessoa está muito focada no problema e não consegue enxergar as saídas. Vem uma pessoa de fora que está com a mente livre, fala, puxa vida, você está com isso aí, por que você não faz isso, etc. Né? Então, nada de focar no problema como o acidente que eu tive com o carro, a batida que eu tive. Né? Ficar ruminando aquilo, contando para todo mundo, colocando no Facebook e tirando foto do carro, e aquilo vai crescendo, todo mundo vai pensar o que eu estou pensando, ou passar por aquilo que eu estou passando, e lembramos Emmanuel novamente, que nós nos sintonizamos com todas as pessoas que pensam como nós pensamos, encarnados ou desencarnados. Aí atraímos as entidades infelizes, né, as entidades sofredoras, e isso tudo potencializa o nosso sentimento inferior, negativo. Potencializa. O problema não é tropeçar, todos nós tropeçamos, mas apegar-se à pedra. Tá? Passou, vira a página, vamos seguir adiante. Estamos todos na fossa, diz Oscar Wilde, grande escritor inglês. Na verdade, nasceu na Irlanda, na Grã-Bretanha. Estamos todos na fossa, fundo do poço. Mas alguns de nós olham para as estrelas. Mesmo estando lá no fundo do poço, se nós levantarmos a cabeça, lá na boca, pela boca do poço, nós vamos ver as estrelas cintilantes. Se nós permanecermos olhando ao nosso redor, para os nossos pés, nós vamos ver só dor e sofrimento, só o poço. Então, o caminho de volta é olhar sempre para cima. Tá certo? O que nos move? Nós vemos aí uma figura de uma pessoa, é um homem, mas podia ser uma mulher também, né? Correndo atrás do dinheiro e prestes a cair no seu próprio túmulo, no seu próprio buraco. Então, isso é o mais importante na vida. O Abelinho estava falando a respeito da nossa natureza espiritual e o quanto é importante nós darmos atenção a essa nossa natureza espiritual. Nós não somos só corpo. Essa vida aqui, nós estamos de passagem. Nós somos seres espirituais tomando um corpo provisoriamente. O mundo natural e primitivo é um mundo espiritual. Então, se nós dermos muita importância às coisas deste mundo, como nós vamos conseguir viver bem no mundo que é nosso mesmo, na nossa verdadeira casa, no nosso verdadeiro lar, que é o mundo dos espíritos? Então, eu vou passar um trechinho de um vídeo, uma entrevista de Augusto Cury, o grande psiquiatra, psicoterapeuta, escritor. Acho que muitos já leram obras de Augusto Cury, né?
E ele fala justamente sobre isso que nós estamos tratando. Vamos lá, vamos ver se dá? Está sem som. Som. Ele fez uma palestra para mais de 1.500 pessoas no clube, no bairro do Teatro, psicoterapeuta e também escritor. Na cidade de Campina Grande. Vamos lá falar com o Valério, como é que foi essa visita então, hein? Pois é, ele fez uma palestra para mais de 1.500 pessoas num clube no bairro do Catolé. O escritor falou um pouco da teoria da inteligência multifocal, também sobre o funcionamento da mente, o processo de construção do pensamento e a formação de pensadores. Augusto Cury é um dos escritores brasileiros mais lidos do mundo, com livros publicados em vários países. E nós batemos um papo com ele. Crianças e adolescentes estão sendo saturadas de informação. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge de Roma. E esse excesso de informação, ele produz uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir, chamada síndrome do pensamento acelerado. As crianças estão agitadas, irritadiças, não se concentram, repetem os mesmos erros, e muitos médicos, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, estão confundindo a síndrome do pensamento acelerado com a hiperatividade. É muito importante que nós possamos educar crianças e adolescentes para serem pensadores e não servos. E também é fundamental que os pais não deem presentes em excesso. Quem dá presente em excesso pode mexer com os mecanismos endorfínicos no cérebro, levar a criança e adolescente a precisarem de cada vez mais produtos, mais presentes, mais celulares, para terem migalhas de prazer. Infelizmente, mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão o último estágio da dor humana ou uma depressão. E mais de 3 bilhões de pessoas, 1 em cada 2 pessoas, desenvolverá, infelizmente, um transtorno psiquiátrico, e não apenas depressão, mas síndrome do pânico, ansiedade, doenças psicossomáticas, anorexia, bulimia, drogas e assim por diante. A humanidade tomou o caminho errado. Estamos adoecendo rápido e coletivamente e não estamos alertas para isso. Segurar ou proteger a emoção é muito importante. Não apenas não cobrar excessivamente dos outros, nem cobrar excessivamente de si, mas também entender que por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Entender que nós não devemos procurar ser o mais rico do cemitério, trabalhar por trabalhar, trabalhar de maneira extenuante, esgotar o cérebro. Não devemos procurar ser o mais eficiente profissional num leito de um hospital. Nós temos que ter um caso de amor com a nossa qualidade de vida. Bom demais, né? Para finalizar, pode dar sequência aqui nos slides? Será que sai? Sai, né? Às vezes não conseguir o que você quer é uma tremenda sorte. Eu me lembro quando eu tinha 17 anos, naquela época, estou vendo alguns amigos aqui, podia dirigir moto com 16, 17 anos, usava capacete, nada. E todos os meus amigos tinham moto. Ah, imagina, né? E eu comecei a pedir para meus pais também. E meus pais sempre tiveram muito medo disso. Nenhum irmão teve moto, mesmo podendo comprar com o seu próprio dinheiro, porque meus pais não deixavam. Faziam comprar carro. E eu me lembro, então, que esses amigos com 16, 17 anos tinham moto e eu não conseguia a minha, me sentia o mais infeliz dos jovens, e aí o meu melhor amigo bateu com a moto e desencarnou. Foi uma grande lição, um choque muito grande, mas uma grande lição para mim. A partir daí, adivinha se eu tive moto na minha vida, né? Nunca mais. Então, às vezes, não conseguir o que você quer é uma tremenda sorte. Pensemos nisso. Deus é o nosso Pai e nós somos crianças espirituais. Não sabemos escolher, não sabemos querer. E quando nós pedimos, muitas vezes o que estamos pedindo não vai ser bom para a nossa evolução. Então não vem na hora que nós queremos, mas pode vir na hora certa. Não podemos desistir. Pedi e obtereis, nos disse Jesus. Então ele quis dizer,
que se nós pedirmos e acreditarmos naquilo que estivermos pedindo, nós vamos conseguir. Nós precisamos apenas ter cuidado com aquilo que pedimos, porque nós podemos ter, e aí nós vamos precisar saber lidar. É vontade de todo mundo ser rico? Para isso que tem as reencarnações, né? Ou já fomos, ou podemos ser no futuro. Agora, saber lidar com o dinheiro e com a riqueza é uma outra coisa. O homem é o que pensa. Não vai dar tempo de ler tudo. Minuto de Sabedoria, de Torres Pastorinos. Os espíritos não cansam de dizer isso para nós, que nós somos o que pensamos. Podemos nos esquecer disso, então. Pensamento sempre positivo, bastante otimismo. A primeira coisa que vem à nossa mente é sempre o negativo. Vamos trocar esse pensamento negativo pelo positivo. Eu estou atrasado, não vou chegar a tempo à reunião. Corta esse pensamento e pensa numa coisa boa. O trânsito vai estar tranquilo e eu vou conseguir chegar no momento certo. Isso vai nos fazer muito bem. Outra coisa boa para ser feliz é cantar, é sorrir, é brincar, é ter amigos. E mesmo cantando mal, nós devemos cantar. Tem uma amiga que disse assim um dia para mim, achei bastante engraçado. Eu estou demorando para tomar banho porque eu não sei com que música, qual que vai ser a primeira música que eu vou começar o meu show, né? Então, todo dia que ela vai tomar banho, ela dá um show e aquele dia ela estava em dúvida com qual seria a música que ela ia começar. É muito bacana, é muito importante cantar, mesmo desafinado. Um dia desses eu estive numa festa, a tarde inteirinha, só tomei água. E eu falo assim, só tomei água, né, porque as pessoas viram o Fernando cantando ali, peguei o microfone do cantor e não abandonei mais. O Fernando bebeu, não é possível, né? Então, é uma coisa muito prazerosa, não precisa ser afinado para cantar. Eu posso cantar mal, mas isso não quer dizer que eu não vá cantar. Vamos juntos? Cantar? Vamos botar a voz para fora? Vocês me acompanham? Gonzaguinha, o que é o que é? Só o refrão? Mas é para botar a voz para fora. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso impede que eu repita. É bonita e é bonita. Valeu, parabéns. As nossas melhores vibrações também para Gonzaguinha, esse grande compositor, né? E agora, finalizando, em última análise mesmo, precisamos amar para não adoecer. Freud. O amor é a lei da vida, é a essência da vida. Vamos amar, que nós vamos nos curar. Muita paz a todos, obrigado pela atenção, um grande beijo.